Hoje a gente vai dar um destaque especial aqui no Entre Nós para o caso, claro, da Igreja São Francisco, que caiu, o teto desabou, né? Em cima de várias pessoas, turistas que estavam ali dentro, visitando a igreja belíssima. A gente estava aqui ao vivo ontem no Entre Nós, quando isso aconteceu pouco antes do nosso horário, então nós demos a cobertura ali daquele momento do pavor das pessoas, as imagens que mostravam a igreja cheia de poeira, enfim, de ainda todo mundo muito assustado com o que aconteceu. E agora começa um novo período, a nova fase, que é descobrir exatamente, ponto a ponto, tudo o que aconteceu para que gerasse esse acidente gravíssimo que matou uma turista de São Paulo. O que eu acho mais importante comentar com vocês, antes da gente acionar a nossa reportagem, eu fiquei pensando muito sobre uma entrevista que uma guia de turismo deu. A gente tem inclusive o trechinho dessa fala dela, né, Renan? Daqui a pouquinho a gente pode colocar aqui no ar, falando que era visível que o teto tinha problemas. E eu fiquei pensando sobre isso, e a palavra responsabilidade no nosso país, às vezes, ela é esquecida. E eu digo, não estou querendo apontar o dedo para culpados que a investigação ainda não apontou. Então, não é precipitação de apontar culpados, mas é refletir sobre a palavra responsabilidade. No nosso país, a gente não tem a cultura da previdência, de ser precavido, prevenido, de tentar evitar a tragédia. A gente, muitas vezes, corre no pós-tragédia. A gente lamenta e depois corre para tentar descobrir o que aconteceu, tentar sanar. E eu fiquei pensando, quantas igrejas, quantos monumentos, quantas construções históricas tombadas a gente tem no Brasil? Quantas vezes se olhou para o teto para olhar qual é o peso daquela estrutura, como ela está e se ela pode cair na cabeça de alguém? Porque, na verdade, a gente sabe que os problemas existem, sabe que o patrimônio histórico muitas vezes é abandonado, é esquecido, e, no entanto, a gente espera que nada vai acontecer. E aí, quando acontece, a gente lamenta e cobra as explicações, o porquê não foi consertado antes, porque fechar aquela igreja era um gesto simples. Teria consequências, turistas que reclamariam, o próprio turismo local sofreria, a igreja poderia deixar de arrecadar alguma doação, algum valor que recebia ali por quem visitava a igreja. Agora, precisa de consequência mais grave do que a chance de alguém morrer, como efetivamente aconteceu, para a gente agir com previdência, com precaução? Então, quantas vezes na sua vida, na sua empresa, no seu negócio, na repartição pública que você trabalha, no monumento que você cuida, cada um tem o seu quintal para cuidar. Essa palavra responsabilidade está no centro da sua rotina, está no centro do seu compromisso com o que você cuida. Porque é isso, a gente não pensa no que o ato, a decisão, o que está sendo feito por uma empresa, por um governo ou por uma pessoa pode gerar. Se a gente pensasse, para que correr o risco? Para que correr o risco de manter uma igreja aberta com o teto despencando? Correram risco. E uma pessoa morreu e 5 ficaram feridas. A gente vai tratar bastante sobre esse assunto aqui hoje, porque realmente a gente precisa fazer com que tragédias sejam evitadas, não apenas lamentar e correr atrás das explicações depois que a tragédia se configurou. Vamos seguir nesse assunto, Renan? Vamos nessa. Vamos ouvir primeiro, então, a fala da Meire Lúcia Oliveira. Ela é uma guia de turismo lá no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador, e ela afirmou à reportagem da Band que estava dentro da igreja com outras pessoas no momento em que viu a parte do teto desabar. Vamos acompanhar o que ela disse. Essa igreja está com rachadura há tempo, ela estava com o teto rachado. Essa igreja aqui é de 1587, muito antiga. Recente eu vejo o teto, abrindo um buracão, desabando. Eu gritei por misericórdia, pulamos para cá e conseguimos arrombar essa porta e sair nós 4, sobrevivendo nós 4. Essa porta estava fechada? É uma principal. Porta fechada, não é totalmente fechada, é tipo um cercado que eles colocam lá. E conseguimos arrombar e saímos nós 4. Porque senão vocês estariam dentro lá dos dentro. Porque assim, esse teto aqui em cima, tá vendo? Não desabou. Esse teto onde nós estávamos. Aqui na frente. Nós pulamos para cá, o teto não desabou, só desabou o teto do salão principal. E a madeira caiu ali justamente onde a gente estava, mas graças a Deus conseguimos. Momento de pânico. Pânico total. Ela fala de uma sorte, né? De conseguir estar numa área que não foi atingida por esse desabamento. De conseguir correr, de sair por uma porta ali lateral, porque naquele momento em que parte do teto da nave principal da igreja desabava, é claro que todos imaginaram que tudo iria ruir, que tudo iria abaixo. Então viveram momentos de pânico, mas tiveram a sorte de escapar. E ela fala claramente, né, que bastava olhar para cima que você via vãos
no telhado. Que você sabe, todo mundo ali sabia que o telhado da igreja estava ruim, que estava precisando de reparos. E não é um telhadinho, né? É um telhado num pé direito altíssimo, um telhado de madeira, todo torneado, todo trabalhado, ou seja, algo que pesa. A gente está mostrando aí, para quem está acompanhando pela live e pela TV, a estrutura desse local, um peso muito grande e simplesmente faltou a responsabilidade de pensar o pior pode acontecer. E o pior aconteceu. Essa jovem de 26 anos, turista, do interior de São Paulo, que observava, visitava a igreja para conhecer ali no centro do Pelourinho, ou seja, um lugar que os turistas vão, se não tiver a decisão de fechar e dizer é perigoso, não pode entrar, os turistas vão querer entrar. Então, teria que ter sido tomada uma decisão que muitos poderiam até achar drástica, mas olha só o que aconteceu. Enquanto a gente exibe essas imagens, eu peço para que as imagens continuem sendo exibidas, porque a gente tem um trecho em áudio da fala do Frei, responsável por essa igreja, que já tinha observado essas questões na estrutura da igreja. Vamos ouvir. Nós somos leigos no assunto sobre estrutura, a gente não tinha capacidade de dizer que aquela fissura era motivo de desabamento e que a gente agora iria tirar as pessoas de dentro. A gente fez a carta para o pessoal do IPHAN. E quem nos alertou mais sobre essa fissura que estava aumentando foram os próprios trabalhadores nossos. Então eles também no olhar leigo falaram para a gente e a gente atuou dessa forma, né? Mas a mensurar como está o convento, a gente não consegue dizer tecnicamente isso, né? Visualmente, né, os religiosos, os turistas podem observar, podem ter suas impressões, mas claro, são técnicos, pessoas responsáveis por esse trabalho que tem que dizer se há um problema ou não. E nesse caso, claramente, havia um problema. A gente vai para a capital baiana agora com as informações atualizadas do Felipe Soares. Que novidades há hoje? Que avanços houve na investigação? Enfim, o que você pode contar para a gente? Boa tarde. Muito boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, acabou de dar uma entrevista coletiva aqui para toda a equipe da imprensa. Ela acabou de fazer uma vistoria no local e informou que está existindo tanto esforços do governo federal quanto do governo estadual para começar a investigar esse caso e também começar os reparos já na semana que vem. Ela também aproveitou o momento para se solidarizar com as famílias que sofreram, né, que tiveram os parentes que sofreram esse acidente. Inclusive uma pessoa morreu, uma turista de São Paulo, e outras 5 pessoas ficaram feridas. Também o IPHAN disse que havia agendado uma visita técnica para a igreja para acontecer no dia de hoje, após o pedido feito na segunda-feira, para uma avaliação aí da dilatação do forro do teto do templo. E aí o responsável pelo IPHAN, que é o Leandro Graz, também participou da entrevista coletiva e disse que está unindo as forças junto com o governo federal também para começar já a investigar esse caso para saber qual foi a possível causa desse desabamento do teto e também informou que na semana que vem já vão começar uma vistoria para realizar uma reforma no local. Volto com vocês. Felipe, só tira uma dúvida para a gente, por favor. Ficou claro que tinha um pedido de vistoria, ou seja, faltou alguém ter a coragem de tomar a decisão e falar, fecha. Enquanto não vistoriar, fecha. Agora, a vistoria para investigar causas de acidente, exatamente a condição da estrutura dessa igreja, porque eu imagino que agora precisa ser uma vistoria mais ampla, até porque uma estrutura que já estava danificada, tanto que ruiu, tanto que desabou. Agora, com o desabamento, pode ter sido mais abalada ainda. Essa vistoria completa da igreja é essa que você fala que ficou para a semana que vem? Na verdade, na semana que vem, eles já vão começar esse trabalho de restauração, né, do que precisa fazer no templo sagrado, tanto na parte que caiu o teto, quanto em outras partes. O presidente do IPHAN, Leandro Graz, também ressaltou que o templo ali não estava abandonado e que já existia esse pedido de vistoria que estava marcado para hoje, mas infelizmente esse episódio aconteceu ontem e não deu tempo do templo religioso ser vistoriado. Felipe Soares, direto de Salvador, a gente consegue ouvir até uma música por aí. Alguma questão relacionada à igreja ou são eventos que estão acontecendo em outras áreas? Só para a gente finalizar, Felipe. Não. Aqui é um artista independente do local que faz o som ao vivo. Perfeito. E coincidiu de fazer agora na hora do nosso link. Tá. E a gente vê lá atrás, a igreja está com umas grades, um gradil assim cercando. Nenhum acesso, né? Nenhum acesso a essa igreja. As pessoas não podem entrar em nenhum pedaço da igreja hoje. Exatamente, ninguém pode ter acesso, está tudo interditado, tanto que a gente conversou
com a ministra da Cultura, né, Margareth Menezes, em uma área mais afastada de onde vocês estão vendo agora, que está com a placa de interditado, justamente para manter a segurança da imprensa e das pessoas que estão circulando pelo local. Felipe Soares, direto de Salvador, obrigado pelas suas informações. A gente continua ainda nesse assunto, agora ouvindo o presidente Lula, que mais cedo, em entrevista que deu a Rádios Baianas, falou sobre essa situação, falou sobre o trabalho que é preciso ser feito e tem que investir dinheiro, nas palavras do presidente, para a preservação de prédios tombados. Vamos acompanhar. Então, nós precisamos rever isso. Nós precisamos rever isso, porque senão a gente vai ter muitas coisas tombadas no Brasil caindo, como caiu a igreja, sabe, lá na França. Nós temos que ter responsabilidade ao fazer o tombamento, sabe, de qualquer prédio público, de qualquer coisa que a gente quiser tombar. É colocar dinheiro para que aquilo seja mantido e que tenha gente preparada para fazer manutenção. Nós damos a minha solidariedade às pessoas que foram vítimas desse incidente. Bom, nós vamos seguir acompanhando esse desabamento, as investigações desse acidente gravíssimo lá em Salvador. Só dando uma explicação para quem está acompanhando as imagens. Vocês viram que a imagem do presidente Lula ficou travando. Foi durante a transmissão dessa entrevista dele que houve um problema técnico ali, por isso a imagem do presidente ficou congelada. E só um crédito importante, essa entrevista foi concedida à Rádio de Salvador, Rádio Metrópole e Rádio Sociedade. Crédito importante a fazer. Sim, muito, muito bom, Renan.